Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. E hoje vai ser o nosso dia especial, que nós vamos falar a respeito da alienação parental. Seja bem-vinda, Tânia, bem-vindos a todos. Hoje, como prometido, eu teria sempre um dia na semana para falar sem nenhum convidado especial, trazendo um pouco mais do conhecimento do meu trabalho, E então hoje foi o dia escolhido e nós vamos falar a respeito com base no livro Quem Tem Medo do Lobo Mau. Então, esse livro que fez bastante sucesso, inclusive, tem algumas pessoas que pediram, estão aguardando receber, É um livro em formato de e-book. E Quem Tem Medo do Lobo Mau é um livro específico falando sobre os relacionamentos conflituosos, O porquê desses conflitos, como lidar com esses conflitos, os conflitos que chegam ao ponto de romper com esses relacionamentos, Que chegam ao ponto da separação, do divórcio, da dissolução da união estável, e principalmente quando deste relacionamento existem filhos, E o resultado final de tudo isso, porque se já existia um conflito ao ponto de romper o relacionamento, imagina tendo filhos e agora separados no meio de um conflito e muitas vezes sem nem ter resolvido o luto proveniente dessa quebra, do relacionamento. Segundo pesquisas, a maior dor que um ser humano pode sentir, é a dor do luto da morte, de perder um ente querido, De um ente querido falecer. Essa é a maior dor que o ser humano sente. E a segunda maior dor é a dor da separação do casal, Ela está bem próxima da dor da morte. E é claro, a gente compreende bem isso, considerando que o relacionamento, quando você se relaciona com alguém, você traz junto daquele teu relacionamento todas as tuas expectativas, todos os seus sonhos, Quando você chega ao ponto de buscar constituir uma família, seja através do casamento, seja através da união estável, você coloca toda a tua vida ali, Então, seus sonhos, todos os seus projetos, com aquela pessoa você tem filhos, Então, você coloca aquilo como uma base mesmo, uma base para você de projetos, de projeção para o restante da sua vida, é a sua família, E na nossa mente coletiva, nós temos isso muito fundamentado, Do que é uma família, o que é o nosso lar, é o nosso lugar de aconchego, de proteção. Nós temos essa sensação que é o único lugar onde podemos ser nós mesmos, Onde podemos descansar, onde podemos ficar à vontade. A gente não precisa se preocupar, porque é o único lugar onde verdadeiramente a gente pode ser nós mesmos. E aí, por não saber como se relacionar, por não conhecer leis tão simples a serem aplicadas para que este relacionamento dê certo, considerando todas as complexidades que existem, das diferenças em vários sentidos, As diferenças da criação, as diferenças culturais, as diferenças dos padrões sistêmicos familiares. Então, por não saberem lidar com essas diferenças, os conflitos passam a existir. E pior do que não saber lidar com as diferenças é não ter a inteligência emocional para lidar com os conflitos, E não sabendo lidar com os conflitos, começam então os grandes problemas de família que podem finalizar em crimes de família. Eu vou contar para vocês que eu passei a minha vida, então, iniciando o estudo voltado para a família. Eu sempre olhei para a família, E sempre olhei porque eu buscava uma solução para os conflitos. O que me levou para este caminho foi o crime familiar,
né? Mas eu acreditava que existia aquele crime familiar e que de alguma maneira eu poderia doar a minha própria vida no encontro da solução para esse crime. E durante a minha vida inteira, então, eu segui estudando e vivenciando várias histórias, várias experiências, com o objetivo de encontrar essa solução. Mas eu confesso a vocês que quando na faculdade de Direito eu comecei a querer trabalhar com famílias, né? E me dediquei a fazer uma especialização, a primeira especialização em Direito de Família. Quando eu falo a primeira é porque eu fiz outras, né? E assim, não quer dizer que você fez um curso, né, de pós-graduação que você é especialista, né? Apesar de você ter o título de especialista, não é isso que te confere ser especialista de algum assunto, né? Até porque as leis mudam, as situações mudam, o comportamento das pessoas mudam. Então você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre se reciclando. Então, para ser especialista, você precisa estar sempre não só fazendo cursos, né, nessa especialidade, como participando de atualizações, de congressos e principalmente vivenciando essa realidade na prática, né? Estando lá de frente, no campo de frente, de trabalho. Então, buscando então lá minha primeira especialidade no direito de família, eu também vivenciava, apesar de já ter iniciado pelo crime familiar, eu também acreditava que seria uma especialidade, um trabalho, uma área mais leve, né? Eu falei, família é muito simples de trabalhar, né? Então, eu fui nesse caminho da família e ali eu tive meu choque, um choque muito grande porque eu expandi, né? Antes disso, eu olhava somente para um crime, que era o crime da violência doméstica contra a mulher. E a partir dali, eu comecei a perceber, né, junto com a própria vivência, com a experiência e com o curso, que o crime, a família é uma área que ela anda muito em consonância com o crime. Tanto é que depois eu fui fazer uma especialidade em crime, em direito penal, em direito criminal, buscando todo esse conhecimento, porque só assim eu entenderia os conflitos de família. Os conflitos de família, eles vão muito além e eles envolvem cada integrante da família. Então a visão começa a ampliar e começa a ficar sistêmica mesmo. Porque essa mulher que eu olhava, a mulher vítima de violência doméstica, também é agressora de violência doméstica. Existe ali um trabalho de ambos. Então este homem, que no momento é o agressor, em outro ele é vítima. E dentro da família existem outros integrantes. Então quando a gente muda, desloca o nosso olhar para olhar para as crianças e adolescentes, a gente encontra ali, por exemplo, a alienação parental, que é o tema do nosso assunto de hoje. Mas eu quero trazer para vocês também que dá para, por analogia, perceber que existem crimes com outros integrantes. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, crimes contra as pessoas idosas, né? E são muitos, são diversos crimes. E é muito delicado, porque são coisas que acontecem entre quatro paredes, acontecem dentro do lar. É difícil de comprovar, dependendo do crime, se ele for, por exemplo, uma violência psicológica. Quando na família existe uma pessoa com necessidades especiais, entende? Por exemplo, um portador de deficiências múltiplas, e aí a gente pode imaginar qualquer tipo de deficiência, né? Deficiência mental, deficiência visual, né? Deficiência auditiva, né? Deficiência para deslocamento, seja lá qual for, que torne essa pessoa um pouco mais vulnerável, ela é suscetível de uma violência grande no âmbito familiar. E aí, gente, quando eu fui estudar especialidade em crimes, eu me assustei porque a maioria deles estão dentro do âmbito familiar. Muitos estão lá dentro. Até quando este crime, ele vai tomar outras ramificações e ele vai seguir de outra maneira aparente para a sociedade, para a parte externa do nosso enxergar, do nosso observar,
quando você caminha nesse crime, você percebe que a raiz dele está na família. Por exemplo, Vanessa, o tráfico de drogas. Quando você faz uma pesquisa, eu tive acesso não tão aprofundado, porque eu não segui por esse caminho, mas eu fiz algumas pesquisas com pessoas envolvidas com tráfico. E quando a gente pega algo que envolve a sociedade de tal maneira, mas você vai buscando a raiz daquilo, porque sempre que você observa, o resultado final é a ponta do iceberg, né? Quando você vê uma planta, você só vê a planta, mas abaixo da planta tem muita coisa ali embaixo da terra, que é a raiz dela. Pelo tipo de raiz, pelo tanto que essa raiz se aprofundou, você consegue ter noção da força que a planta tem. Então vocês percebam que quando você vai buscar, você vai ver que tem ali uma raiz na família. Ou uma raiz na família porque a família já estava envolvida e essa foi a criação. Ou uma raiz na família porque aquela família era desestabilizada emocionalmente, sabe? De várias outras maneiras. E isso vai gerar essas consequências para a sociedade. Então eu mostro para vocês que a partir daí ficou um universo tão grande para trabalhar que você não consegue, você achando que era algo simples, se torna algo extremamente complexo. E aí você vai fazer o quê, né? Você, no caso, que foi que eu fiz? Eu tive que estabelecer, então, somente um foco para que eu pudesse olhar. E dentro daquilo eu vi no que eu poderia ser mais contribuição para o mundo, para a sociedade, de maneira que eu também estivesse bem trabalhando com isso, porque é pesado esse trabalho. Esse trabalho é bastante pesado. Então eu comecei a olhar para principalmente dois tipos de violência, né? Que foram catalogados por duas leis, que é a Lei Maria da Penha, a primeira, e a segunda, a Lei de Alienação Parental. As duas estão envolvidas com a questão das crianças e dos adolescentes e que vai também perpassar de forma análoga para as questões das pessoas idosas e também para as questões das pessoas portadoras de deficiência. Então, isso eu achei bastante importante e tinha tudo a ver com o que eu vinha estudando desde lá de 1998. Então, desde aquele ano para cá, eu passei a seguir naquilo que eu já estava sendo levada. Na verdade, era como se eu não tivesse escolhido, mas como se eu tivesse sido escolhida. Então, fazendo essa primeira consideração para vocês entenderem como foi formado tudo isso, eu vou trazer um pouco, contribuir com vocês, né? A respeito da formação de tudo isso. E aí hoje eu escolhi falar um pouco do início do livro, da parte 1 do livro, Quem Tem Medo do Lobo Mau. Então, gente, quem ainda não tem esse livro, que está em formato de e-book, eu estou presenteando. São vários livros, vários e-books já pediram pra gente, né? E quem não tiver pedido ainda, peça. Faça lá, clica lá no link que tá na bio do Instagram e você coloca que você quer o livro e coloca o teu e-mail e a gente encaminha para você, tá bom? Então, a gente vai encaminhar esse e-book para vocês. Seja bem-vindo, Ângelo Rosato, né? Walter, professor Walter, seja bem-vindo também. Então, eu acabei de fazer uma pequena introdução e falar para vocês, quem quiser o livro, Quem Tem Medo do Lobo Mau, vai na bio, clica lá e coloca que quer, coloca o e-mail e a gente encaminha no formato de e-book, tá bom? Então, gente, para iniciar, eu vou hoje falar para vocês a respeito de uma historinha que está na parte 1 do livro, Quem Tem Medo do Lobo Mau, e é uma historinha que eu estou utilizando porque todo mundo conhece essa historinha, que é a historinha da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau. Então, assim, no primeiro momento, né, eu chamo aqui, vou pegar o livro como embasamento, eu falo do ritual da palavra. E o ritual da palavra é algo que eu gosto muito. Eu gosto muito de brincar com as palavras, eu gosto muito da análise do discurso, eu gosto muito de trazer as facetas
e os olhares de observações de pontos específicos para uma palavra só, o olhar da psicanálise, o olhar da formação da etimologia da palavra, sabe? O olhar da cultura, da formação, da historicidade que essa palavra teve. Então, assim, eu gosto muito da frequência energética da palavra. Então, esse é o ritual da palavra. É pegar uma palavra e brincar com ela, ou um discurso, ou uma história, tá? Considerando seus tipos, seus gêneros, né? Discursivos. E aí eu escolho o conto, né, como gênero, da Chapeuzinho Vermelho. E dentro desse ritual, nós sabemos que a história Chapeuzinho Vermelho, quem contou essa história, foi baseado em algum motivo real, porque a maioria dos contos infantis, dos mitos, né, eles são simbólicos e eles trazem ali algum ensinamento de algo realmente que ocorreu, algo que verdadeiramente precisa ser transmitido, mas é tão pesado que aí se utiliza desse mecanismo da ludicidade para transformar um pouquinho mais leve, mas do mesmo modo entregar aquela mensagem, né? Então, considerando aqui a questão da Chapeuzinho Vermelho, eu escolhi porque todo mundo conhece e apesar de saber que a história foi contada para passar alguma mensagem, eu vou utilizar um movimento, né, que eu gosto muito de fazê-lo, da memória discursiva, ou seja, sabendo que esta memória está em vocês, está em mim, eu utilizo uma memória discursiva para trazer dentro da reflexão uma interpretação diferente, um novo discurso, onde eu consigo facilitar então a minha entrega da mensagem. Isso é um método, tá? E eu vou utilizar esse método com vocês, porque eu acho que a Chapeuzinho Vermelho, com toda a sua simbologia, me ajuda a transmitir de uma forma lúdica e fácil o que é a alienação parental, né? E como acontece para aqueles que já viveram, para aqueles que trabalham com isso, ou para aqueles que nunca ouviram falar, que até vivem, mas não têm consciência, vai ser uma forma simples de entregar essa informação. Então eu trouxe aqui um pouquinho, né, do conto, da história de contar histórias, e isso é um movimento ancestral, né? As civilizações antigas só conseguiam perpetuar, eternizar um conhecimento através da contação de histórias. Então isso é bastante interessante pra gente, né? E aí, novamente eu vou estar fazendo o quê? Incluindo, né? Fazendo uma inclusão interpretativa com base numa memória discursiva, ou seja, no que vocês já têm de memória a respeito desse discurso, a respeito desse conto, eu faço uma inclusão interpretativa, pegando a mesma simbologia, mas acrescentando o que eu quero passar para vocês, tá bom? Então nós vamos analisar, vamos fazer essas inclusões. Isso eu chamo de ritual da palavra, né? É um funcionamento discursivo de imagens, né? Ele traz essa perspectiva da memória. Isso tem um nome, tá? Chama-se intericonicidade. Foi Curtin que trouxe isso. Ele que é todo esse conhecimento, né, a respeito da análise do discurso. Eu aprendi isso lá em 2003, na UPE, na Universidade de Pernambuco, onde eu cursei letras, né? E vamos lá, então, contando um pouquinho, me apropriando dessa memória. A minha história, gente, ela começa, então, do mesmo modo como vocês já conhecem, né? E eu peguei aqui uma frase só para reflexão. As pessoas só nos devolvem refletida a forma como nós somos. Vou deixar essa frase como reflexão antes de iniciar a história. Então, atenção. As pessoas, isso é profundo, só nos devolvem refletida a forma como nós somos. Então, nós olhamos para o outro, nós não olhamos para nós. Até porque os nossos olhos, né, externos, quando a gente usa
os 5 sentidos, a gente olha para frente, para fora. Mas fora é como se fossem espelhos, refletem o que na verdade existe dentro. Então é uma grande oportunidade, através do relacionamento, através do olhar para o outro, de você saber mais sobre você e quais questões você precisa para poder se trabalhar, para poder ser feliz, para poder se conhecer melhor, tá bom? Caxias do Cacheado, nossa, seja bem-vindo, muito bem-vindo. Então vamos lá, gente. A história começa assim. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho, que tinha esse apelido, pois desde pequenina gostava de usar chapéus e capas dessa cor. A história começa assim. Eu paro para trazer a simbologia do que eu quero acrescentar para vocês. Para que vocês entendam a alienação parental, essa Chapeuzinho Vermelho, essa menina, ela era vítima de alienação parental, tá? Na minha história ela é assim, ela era vítima. E aí eu começo a trazer a simbologia para a gente avaliar por que essa vítima de alienação parental se chamava Chapeuzinho Vermelho. Vamos pegar primeiro o chapeuzinho. O que seria esse símbolo do chapéu? Vamos imaginar então o chapéu aqui. Ela usava chapéu ou capa vermelha, ok? O chapéu não é um protetor exatamente dessa estrutura da nossa cabeça, essa parte onde fica o quê? A nossa mente, os nossos pensamentos. E se a gente pensar numa capa, então a gente vai ver que toda essa estrutura também está protegida e também o corpo inteiro. Uma capa vermelha que protege o corpo inteiro. Essa proteção, né, é o quê? Tudo aquilo que faz com que você, são suas crenças, são o que colocam para você, né? O que fazem você acreditar da realidade do seu próprio mundo e também todas as suas escolhas em relação a tudo isso. Então, essa é a capa ou chapéu que te protege. Ok? Então nós já sabemos que essa menina tinha algo, crenças na mente dela e também protegendo todo o seu corpinho. E a cor da capa era vermelha. Vamos agora trazer uma simbologia para o vermelho. O que significa a cor vermelha? Né? A cor vermelha significa o quê? Significa vitalidade, ação, sangue, né? Então, nós poderíamos interpretar da seguinte maneira: o que é o sangue? Se não, exatamente o transportador, né, do oxigênio, de tudo que o nosso corpo necessita para se alimentar. E além disso, além desse sangue transportar para todo o corpo, ele também é a nossa energia vital e representa a nossa ancestralidade, representa o nosso código genético. Tudo que está de informação e programação da nossa vida codificado através do DNA. Tudo isso é representado pelo sangue. E aí no livro eu trago algumas questões aqui, como por exemplo, né, a respeito do sangue. Eu trago algum conhecimento sobre os antigos, né? Como eles lidavam com o sangue, o quanto o sangue foi e é ainda utilizado como simbologia dessa força sistêmica, da força da sua ancestralidade, dos seus antepassados, né? Da questão de você se render a Deus, a divindade, seja ela quem for. E aí você vê os astecas, os maias, os egípcios, você vê também a própria Bíblia trazendo que o sangue de Jesus Cristo falou mais alto do que o sangue de Abel, né? Na própria Bíblia diz que Abel, quando foi morto pelo irmão Caim, o seu sangue, ao tocar a terra, gritou pedindo por justiça. Então, além disso, trazendo para a ciência, né, a questão da transfusão de sangue, do quanto que depois das descobertas dos tipos sanguíneos se conseguiu tanta valorização, tanto avanço para a medicina, né? Porque aí se entendeu a questão da incompatibilidade dos sonhos.
Então, dos sonhos, a incompatibilidade dos sangues, né? Então, gente, vocês percebem o quanto a cor vermelha, a questão, por exemplo, dos vampiros, né? Quem eram os vampiros? Aqueles que sugavam o quê? O sangue, a energia vital. Pessoas que já estavam mortas, porque vampiros estão mortos, mas para continuarem atuando, eles precisavam da energia vital do outro. E para sugar essa energia vital, eles iam aonde? Aqui, ó, sugar esse sangue. Então, nós podemos agora pensar, né? Aqui a Tânia colocou que na cromoterapia, né? O vermelho é uma cor poderosa, usada para ativar a circulação, estimular o sistema nervoso, exatamente, porque é o sangue, né? A grande descoberta, né, por Harvey, que era um médico inglês, ele descobriu ele trouxe, né, ele descobriu, né, ele descreveu a circulação sanguínea, o funcionamento do coração, tudo isso está relacionado com o sangue. E o ponto principal, né, depois de todo o tratamento das injeções intravenosas, só foram descobertas a partir do momento que descobriram toda essa questão de como lidar com o sangue. Então nós temos aí, né, muita informação só para ficar na cor vermelha. Mas agora eu vou fechar para a gente continuar a nossa história. Nós já sabemos então que a nossa menina, Chapeuzinho Vermelho, porque usava uma capa vermelha, ela estava coberta pelo quê? Pelo sangue. Ela estava coberta desde a cabeça até embaixo pelo sangue. E que sangue é esse que ela está coberta? É uma representação da proteção do seu sistema familiar, do seu DNA. Existia ali, como todos nós também temos uma proteção. Todos nós estamos cobertos pelo sangue. Agora, o que é o ideal? O que é de verdade a saúde? Como nós podemos ser felizes plenamente? Só existe uma maneira. Se todos nós estivermos usando essa capa vermelha, ok? Mas estivermos cobertos pelo sangue dos nossos ancestrais, né? Do nosso pai, da nossa mãe. E o terceiro sangue, o sangue da divindade. A divindade que nos protege, aquela para quem nós nos colocamos a serviço, porque alguém nos criou. Então, essa força além, uma força espiritual, também precisa estar derramado esse sangue por nós. Isso é uma simbologia, gente. Quando vocês têm essa simbologia e vocês estão honrando do lado direito, do lado esquerdo, veja, lado direito e lado esquerdo, pai e mãe, ok? E por trás, a divindade. Então, você tem toda a capa te protegendo com sangue. Essa menina era a Chapeuzinho Vermelho. Então, vamos avaliar a continuação da história. Um dia, nós já fizemos aqui, tá? Chegaram professores aqui que eu tô vendo, queridos. Carola, seja bem-vinda. Então, professores, né? Depois vocês assistem a parte que não viram. Eu falei do que eu tô fazendo aqui, a arte, né? Tô fazendo o ritual da palavra, então fazendo um movimento, tá? De interpretação em cima de um discurso já conhecido, tá? Uma memória discursiva. E aí eu já disse que na minha história, Chapeuzinho Vermelho é uma menina vítima de alienação parental. Já sabemos por quê. Porque ela é uma criança que traz consigo o sangue protegendo ela. Se ela é de alienação parental, nós sabemos que essa capa tá com problema, né? Essa capa já não tem um dos lados. E você precisa ter ambos os lados para que você seja saudável. A Chapeuzinho Vermelho estava protegida pelo sangue, né, da família da mãe dela. Toda a ancestralidade materna, ok? Falta aí a ancestralidade paterna. Vamos ver o que aconteceu na história. Um dia, a sua mãe pediu: querida, sua avó está doente. Por isso, preparei aqueles doces, biscoitos, pãezinhos e frutas que estão na cestinha. Você poderia levar à casa dela? Claro, mamãe. A casa da vovó é bem pertinho. Olha que legal, gente. Até aí, tudo bem. Porque quem é a vovó, se não a mãe da mãe dela? Tá dentro da proteção, pode ir na casa dela, ok? Agora prestem atenção. A mãe disse:
Mas tome cuidado. Não converse com estranhos. Não diga para onde vai, nem pare para nada. Até aí tá tudo bem, não tá? É isso que a gente fala para os nossos filhos, para que eles tomem cuidado. Agora presta atenção na continuação. Vá pela estrada do rio. Gente, vou parar aqui. Simbologia do rio. A simbologia do rio não é a corrente sanguínea. Então vá pela estrada da corrente sanguínea, desse sangue que te protege, que é o sangue materno. Siga por essa estrada, você vai sair da sua mãe e você vai para sua avó. Você continua dentro desse sistema familiar materno. Siga a corrente sanguínea, siga a estrada do rio. Continuando. Filha, eu ouvi dizer que tem um lobo mau na estrada da floresta, devorando quem passa por lá. Olha que bacana essa fala, esse discurso. Quem é o lobo mau que está na floresta? Vamos analisar a simbologia da floresta, gente. O que significa a floresta, senão a natureza? O lobo mau está na estrada da natureza. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Quando um filho é dentro de uma história de separação, ele tem a proteção sanguínea de uma parte da ancestralidade dele, tá faltando a outra parte. Se você pensar biologicamente, na hora que você foi criado através de uma célula, veja a questão dos cromossomos. Vieram metade da sua mãe, metade do seu pai para que você fosse completo. Metade é mãe, metade é pai na primeira célula quando foi fecundado. Então, biologicamente, em todas as outras facetas que possamos olhar, metade de você é mãe, metade de você é pai. Se você só tem uma capa sanguínea da mãe, você está faltando metade sua. Como criança, é isso que acontece na alienação parental. Uma parte da criança foi alienada através daquele grupo familiar. E essa parte que foi alienada, falta metade dessa criança. Por isso, tantas consequências que nós sabemos de doenças mentais e de chegar ao ponto do suicídio dessas crianças e desses adolescentes. Se suicidam porque sentem sua alma rasgada ao meio, sentem que falta algo que não é possível mais completar. Essa dor é tão insuportável que não conseguem ir atrás dessa outra parte, porque sentem que se forem atrás dessa outra parte vão sentir culpa, como se estivessem traindo a parte que está, aqueles que cuidam. Entendem isso? Então a floresta é exatamente a natureza. Para onde a natureza vai levar? A natureza sempre vai levar para a cura, para o que é natural. O que é natural? Desde que você foi criado na primeira célula, que você seja coberto pelo sangue de pai e mãe e da divindade. Na verdade, é um triângulo. Pai, mãe e divindade. Um triângulo que vai mostrar para você o que é de verdade o único caminho para que você possa ser feliz. Então, a floresta, representando a natureza, vai te levar para onde? Para o pai. O pai que está sendo excluído. Não tem como. É assim que funciona. Esses filhos, inconscientemente, eles vão se assemelhar ao pai. Inconsciente, eles podem adoecer e chegar ao suicídio porque eles precisam do pai e de tudo que o pai traz. Porque o pai não é sozinho. O pai também tem os avós, tem os primos, tem os tios. Todo esse grupo familiar é necessário. Esse é o caminho da floresta. Mas o que é que essa mãe alienadora diz? Ela diz: filha, siga pelo caminho do rio, da corrente sanguínea materna. Não vá pelo caminho da floresta, que é a natureza, é o natural, porque existe um lobo mau devorador. É aí que está a alienação parental. É chamar o outro de lobo mau. Quem é o lobo mau no nosso ideário? É um monstro, é um bicho, é um lobo. Ele devora crianças, ele devora pessoas. Você não tem saída com ele. Não vá pela tua natureza, não vá pelo teu sentir.
vá pelo caminho do rio, da nossa corrente sanguínea. Por quê? Porque somos nós que te protegemos, porque somos nós que cuidamos de você. Onde esse lobo mau está? Ele não cuidou, ele te abandonou. Ele não gosta de você. Ele preferiu aquela família do que a nossa. Ele não tem você como filha. E essas falas e essas vozes vão se repetindo na cabeça da Chapeuzinho Vermelho. Entende? Então ela diz, ok, eu vou pelo caminho do rio. E assim as crianças vão seguindo, porque são crianças, são indivíduos em formação, eles estão sendo formados, a personalidade não está formada. E quem ele tem como confiança para poder seguir, se não os próprios pais? Entende? Nesse caso só tem a mãe. E aí, gente, eu trago aqui, né? Quem é o lobo mau devorador de crianças e adolescentes? Aquele pai que está na estrada da floresta, né? O que é da natureza, né? A natureza representada pela floresta, pela outra metade, seu sistema familiar paterno, né? A metade da alma, a programação do seu código genético, provado, por exemplo, por um exame laboratorial, né? Então, o que acontece? A alienadora da criança-mãe permitiu a visita à vovó do seu sistema, do seu rio, né? Do rio corrente sanguínea, seu grupo familiar, mas não pelo caminho natural, né? Onde está o quê? A sua outra parte, o seu pai, que na história é o lobo mau. Então, vamos lá. As vozes. Se buscares esse pai, vai comprometer o seu relacionamento comigo e com toda a família materna que foi a que sempre te amou e sempre cuidou de você. Você vai arriscar o conhecido pelo duvidoso? O seu pai é indisponível pra gente. Ele não vem, ele não procura, ele não liga. E ele é perigoso pra gente. Por quê? Porque ele devora pessoas. Juliana Mello, seja bem-vinda. Você acha que eu mudei meu sotaque, Juliana? Ah, é fogo, viu? Aqui em São Paulo dizem que meu sotaque é nordestino. Aí em Pernambuco dizem que o meu sotaque, no final eu fiquei com um sotaque que é só meu, pelo jeito. Então vamos lá, voltando aqui. Então, gente, existem várias lendas, vários mitos que ensinam, vou ler esse trecho para vocês, desde a antiguidade, que o que nós vemos nos outros nos revela informações sagradas sobre nós mesmos. É como um espelho. Muitos têm sido estudos sobre psicologia pessoal que afirmam que o exterior atua como um espelho da nossa mente. Muitas religiões falam isso, inclusive. Um espelho em que vemos refletidas diferentes qualidades, características e aspectos pessoais da nossa própria essência. Nossa, hora voa. Do nosso ser mais primitivo, como os nossos sentimentos, pensamentos, crenças, até mesmo ações próprias, que são inaceitáveis para nós. Por isso que dá tanta raiva, porque a gente não aceita em nós mesmos e o outro fica espelhando aquilo. Então você tem ódio daquele que mostra o que você não quer enxergar em você mesmo. Tem uma música que diz assim, quero me curar de mim. E a música fala, sou hipócrita, mentirosa, invejosa, sabe? São aspectos que a gente não tem coragem de olhar, de falar e de perceber. E somente olhando para isso é que a gente consegue de verdade a cura. E todos nós temos no nosso DNA todo um histórico. Eu estava conversando com o professor Walter sobre racismo. Isso já está no DNA, porque é histórico, porque os antepassados colocaram essa informação. Isso precisa ser tratado, isso precisa ser olhado, precisa vir à consciência. Vocês entendem? Então essa projeção psicológica é um mecanismo de defesa inconsciente que nos permite conhecer a lei do espelho, que estabelece que de algum modo esse aspecto nos causa desgosto em determinada pessoa.
Esse aspecto existe no nosso interior. A gente só enxerga o que existe dentro da gente, o que tem como referência. Em outras vezes eu falei para vocês como que funciona isso no nosso mecanismo cerebral, ok? Nesse sentido, nós sabemos que o alienador verdadeiramente engole a vítima. Ele devora a criança e o adolescente, sabe? Ele devora a existência do próprio filho, do ente amado dele, às vezes da mãe dele. Ele engole, ele devora a existência daquela pessoa que está vulnerável. Me Curar de Mim é a música de Flaira Ferro. Quem puder, ouça essa música. Depois comenta aqui na foto que vai ficar desse vídeo. Comenta lá o que você achou, o que você pensa sobre isso, sabe? Então nós sabemos que o alienador faz isso, né? E como o alienador é o guardião e não necessariamente um genitor, às vezes o guardião não é a mãe ou o pai, o guardião é uma avó, o guardião é uma tia, o guardião é o alienador. Ele engole. Por que ele engole, gente? Porque ele nem permite que caminhe pela floresta, que caminhe pela natureza, o natural. Você foi criado para isso, para ser inteiro, não para ser rasgado pela metade. Você foi criado para ser o melhor, vindo do que os seus ancestrais, por parte de pai e de mãe. Você tem o direito de saber sua origem, sua raiz, puxar essa força para você seguir adiante. Essa bagagem que você traz, as informações da sua família, vão dizer para você, vai ter a proteção do sangue para que você saiba que caminho você precisa percorrer. Quando o alienador não permite isso e ele define, você só pode ir pelo caminho do rio. Essa definição é uma maneira de engolir, de devorar. Você agora está dentro de mim, eu te engoli, você é meu. Você só vai fazer o que existe em mim. De mim você não sai. Começa aquela coisa doentia. Você me pertence, você deixa de ser um ser, você deixa de ter existência e você se transforma no meu objeto, você é meu. E isso vai causando um movimento doentio de medo, de terror, de repressão, de violência, de relacionamento abusivo. Se essa criança não se matar, certamente ela será doente e ela vai crescer e ela vai se relacionar, ela vai levar isso adiante e a história vai se repetindo. E vem a frase do Bert Helling: quantas gerações serão necessárias até que isso se cure? O outro lado, o pai que está como lobo mau, o que ele vai fazer? Ele vai entrar com um processo de alienação parental. Começa uma briga na justiça interminável. Por quê? Porque estamos diante de um relacionamento contínuo. Esse filho é para sempre enquanto estiverem vivos. Se alguém morrer, vai continuar. Esse é o filho do fulano, do falecido fulano, mas continua a história. Isso vai para sempre, por gerações. Então o processo não adianta. Somente o processo, se não tiver esse conhecimento para ser aplicado e transformado. É a história do transformador que eu trago para vocês, né? Eu acho que eu consigo ler só mais um pouquinho da história. Então vamos lá. A filha respondeu: está bem, mamãe, vou pela estrada do rio e faço tudo direitinho. Perfeito, é isso que a mãe quer, tá ótimo. E assim foi. Ou quase. Sabe por quê? A menina teve uma ideia e resolveu juntar flores no cesto para a vovó. Flores. E ela se distraiu com as borboletas, saindo do caminho do rio sem perceber. Por que ela não percebeu? Porque o inconsciente dela levou ela para o caminho da floresta. Porque o inconsciente dela deseja o natural. E as coisas que acontecem sem você perceber, por que acontecem? Porque você, quando não conhece, não olha, não toma consciência, o teu inconsciente domina o teu caminho. E esse inconsciente levou. Então, a menina, quando juntava flores no cesto, se distraiu com as borboletas. E quem são as borboletas?
né? Eu gosto muito da borboleta. Meu nome, Vanessa, significa borboleta. E borboleta é uma simbologia incrível, que é a simbologia da metamorfose, da transformação, da possibilidade de um ser que rasteja, criar asas e voar. Olha que mudança de realidade, você sair de uma relação abusiva, você sair de um crime familiar, de uma Maria da Penha, de uma alienação parental, você sair dos conflitos gigantes que existem nas famílias e que você não sabe lidar, e todo esse sofrimento que causa depressão, que causa doenças mentais, que causa inclusive suicídios, tudo isso ser transformado através da criação de asas e você voar e viver uma experiência incrível que você nunca sequer sonhou que poderia viver. Isso é possível quando a gente traz essa consciência que eu venho falando aqui e quando vocês conseguem aplicar tudo isso na vida de vocês. Eu quero falar para vocês que enxergando tudo isso, né, nós criamos um curso para relacionamento chamado Matemática das Relações, onde a gente mostra as equações, os problemas que são exatamente esses conflitos, esses crimes, e a gente traz o sinal de igual, mostrando as soluções que encontramos pelo caminho durante todos esses anos de pesquisa, de estudo, de experiência. A gente criou esse curso e a gente já tem uma turma que já iniciou no primeiro módulo, que é Pai Transformador, e a gente vai colocar esses módulos, porque a gente acredita que se as pessoas souberem isso antes, inclusive como namorar, elas não vão mais precisar passar por tudo isso, porque vão trazer a consciência, o inconsciente não vai mais precisar trabalhar nisso, tá? Eu não sei, vou ler só mais um trecho porque a gente está acabando. Mas a gente vai continuar amanhã. Convidem pessoas. Eu vou terminar a história da Chapeuzinho Vermelho amanhã e vou trazer todo esse ensinamento simbólico, toda essa força para que você possa colocar em prática na sua vida e transformar isso. E se não for na sua vida, você compartilha com pessoas que você sabe que precisam. A verdade, gente, é que essas leis eram necessárias serem conhecidas por todas as pessoas, porque a gente precisa fazer uma transformação nas relações. As nossas relações estão muito doentes, né? A psicanálise moderna vê na borboleta um símbolo de renascimento. Os astecas consideram a borboleta como um símbolo da alma, ou sopro vital que escapa da boca de quem está morrendo. Perfeito, Tânia? E aí, vamos lá. Ela se distraiu, saiu do caminho do rio, sem perceber, e cantando, juntando flores, nem reparou como o lobo estava perto. Olha que interessante, a nossa criança vivenciou um fenômeno, né? Então, o que é o fenômeno? A gente fala muito do campo morfogenético, onde a gente percebe a fenomenologia, a visão sistêmica, como ela se mostra dentro desse campo morfogenético. E ela é envolvida com o quê? Flores é o quê? Senão a beleza, a natureza. Ela começou a buscar a natureza. A borboleta foi distraindo. Quem é a borboleta aqui? O inconsciente, né? E aí vem esse símbolo da transformação, da felicidade, da beleza, da inconstância, da efemeridade, da renovação. E o que aconteceu? Ela chegou na raiz onde estava a sua própria cura, que é o Pai Transformador. Quem é? Aquele acusado de lobo mau. Aí a história continua. Ela nunca tinha visto um lobo antes, menos ainda um lobo mau. Levou um susto quando ouviu ele falar. Onde vai, linda menina? Vou à casa da vovó, que mora na primeira casa, bem depois da curva do rio. E você, quem é? E aí o lobo responde: sou um anjo da floresta. Estou aqui para proteger criancinhas como você. Vou parar de novo. Olha o que ele falou. Ele falou que era um anjo da floresta, que estava para proteger criancinhas como ela.
Gente, qual é o papel do pai dentro de uma família? Tem várias funções, mas a primeira delas é proteger. Ele estava ali mostrando uma das atribuições do pai: proteger a família, proteger a prole, ok? Proteger a Chapeuzinho Vermelho, porque ele era o pai dela e ele estava diante dela, mas ela não sabia que ele era pai dela, porque ela é uma criança alienada. Por isso que na história diz que ela nunca tinha visto um lobo mau para poder reconhecê-lo, ok? E aí ela diz para ele: ai, que bom, minha mãe disse para não conversar com estranhos e também disse que tem um lobo mau andando por aqui. E aí ele respondeu: que nada, pode seguir tranquila, que eu vou na frente, retirando todo o perigo que houver no caminho. Sempre ajuda a conversar com o anjo da floresta. Eu vou finalizar a minha história de hoje por aqui com a seguinte pergunta, a seguinte análise. Se verdadeiramente este homem fosse um lobo mau, devorador de criancinhas, este homem não, este lobo, fosse mau, devorador de criancinhas, que grande oportunidade ele teve de devorá-la. Ela estava ali, sozinha, ingênua, vulnerável. Por que ele não devorou? Porque ele disse para ela que ia protegê-la. E porque ele saiu na frente, cuidando do caminho, para que nenhum mal acontecesse com ela, até que ela chegasse segura e sã no destino onde ela queria ir, que era a casa da avó materna. Porque ele não engoliu, não devorou, não destruiu, não matou, não fez tudo o que disseram que um lobo mau deve fazer. Que oportunidade tão grande, e ele não fez. Ele saiu abrindo o caminho e protegendo, chegando primeiro na casa da vovó antes dela. Olha que interessante. Amanhã eu vou trazer para vocês algo muito mais profundo que vai desembocar na alienação parental. Então, esse é um trecho da primeira parte do livro Quem Tem Medo do Lobo Mau. Quem quiser esse livro, é um e-book, eu estou presenteando. Vocês vão lá no link que está na minha bio, clicam, coloca lá seu e-mail e a gente vai mandar por e-mail. E vocês podem também divulgar isso para outras pessoas, porque ele é um livro dividido em 3 partes. Ele é um livro muito interessante, né? É um livro que realmente pode contribuir muito para essa questão da alienação parental. Então, amanhã é a continuação, né? A nossa história vai começar a pegar fogo amanhã, né? E depois eu vou trazer a solução, tá bom, gente? Eu quero agradecer a participação de todos vocês, dizer que é uma honra, tô vendo nomes de pessoas muito queridas, grandes amigos, tá? Depois vocês podem pegar esse vídeo que vai ficar disponível lá na página do YouTube, Vanessa Paiva. Vocês vão lá e podem pegar esse vídeo e compartilhar com outras pessoas. Nós precisamos levar essas informações adiante, nós precisamos levar consciência para as pessoas, nós precisamos ajudar as pessoas. Isso é uma responsabilidade. Nós precisamos fortalecer essa rede, colocar essa rede em ação. Então, muito obrigada. Desejo a vocês uma excelente, uma iluminada, abençoada semana e que a gente consiga de uma vez por todas trazer o amor, trazer o reconhecimento dessas leis que ajudam, que auxiliam. Não que os conflitos familiares vão deixar de existir, não é isso que eu digo, mas saberão lidar com os conflitos familiares. E os crimes familiares, sim, esses eu acredito que nós vamos conseguir acabar com eles através da consciência e do amor. Gratidão a todos vocês, uma grande semana. Eu espero amanhã, que amanhã a história vai ficar bem interessante. Um grande abraço e até amanhã.